Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Olá, o Tá na Rede de hoje prossegue na pesquisa do futuro quanto ao novo normal. Ou seja, quais seriam as consequências de uma epidemia avassaladora como a Covid-19? E no primeiro momento, nós vamos analisar o controle já efetivado nas sociedades e qual o custo para o cidadão. A tendência de uma sociedade que passa por uma pandemia é um controle epidemiológico. A ocorrência de epidemias de dengue fez com que no Brasil fosse proposto o Plano Nacional de Erradicação do Aedes aegypti, que é um vetor de contaminação das pessoas. A tendência agora é que venha a ser implementado vários planos e medidas, e entre eles o isolamento social e o extremo isolamento chamado lockdown, que é mais coercitivo. Afinal, nós queremos erradicar o vírus. Alguns estudiosos veem na sociedade pós-coronavírus a oportunidade para criar padrões melhores de comportamento. Definir o melhor padrão do comportamento social é onde reside o perigo. As sociedades já possuem a ciência da engenharia sanitária, trabalhando para garantir saneamento básico, água potável, tratamento e disposição adequados de esgotos humanos, medidas para evitar e tratar epidemias, vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. Mas nenhuma calamidade, por terrível que tenha sido, alterou ao mesmo tempo aspectos sociais, econômicos e ambientais como a pandemia do Covid-19. Ela desafia nossos sistemas de saúde e isso instou o Estado a agir. Os pesquisadores tinham a esperança de que o vírus atual, do coronavírus, tivesse compartilhado seus genes do SARS original e, portanto, seria fácil identificar correlações com sintomas em relação aos pacientes anteriores. Estavam enganados. Ao contrário dos predecessores, o coronavírus tem as características do vírus influenza, não todas, mas ele se espalha facilmente por pessoas sem sinais visíveis da doença. Um amplo universo de casos não detectados dão mostra de que a imunidade conferida após a infecção é muito limitada e o coronavírus pode se tornar tão perene quanto o influenza. A Covid-19 é presente e sorrateira e, pelo jeito, durante muito tempo. A contenção inicial era crucial. Ampla testagem, rastreio de contágios e o isolamento de casos suspeitos, principalmente nos países que tiveram o exemplo da China como vantagem inicial. Mas isto não foi feito. A Ásia, pelo perfil de sua civilização, parece que veio controlando a pandemia muito melhor que a Europa e muito melhor que as 3 Américas. O motivo serão as ações assertivas do controle de Estado e da disciplina da população. O filósofo coreano que vive em Berlim, na Alemanha, Byung-Chul Han, considera que os estados asiáticos como o Japão, a Coreia, a China, Hong Kong, Taiwan e Singapura têm mentalidade autoritária, mas ela vem de sua tradição cultural com origem no confucionismo. O confucionismo estabelece um código de ética onde o conceito de lealdade ao governante e respeito filial aos pais é central. Dá para notar que a própria sociedade é instruída a manter uma ordem e uma hierarquia. Os estados asiáticos são sim autoritários, mas isto é uma opção destas sociedades. Os asiáticos apostam na vigilância digital como vantagem para vencer o vírus. Então, na Ásia, as epidemias não são combatidas apenas por virólogos e epidemiólogos, mas também pelos informáticos e pelos especialistas em macrodados. O Ocidente não é afeito a um Estado que lhe imponha passos e lhe diga o que fazer e pesquise a sua vida. O que temos de focar é quando a mentalidade do controle se tornar ela mesma a pandemia de controle de dados do cidadão, ao qual o próprio Ocidente já vive, mas não se percebe. E a Ásia implementa muito além do que nós sabemos. E esta pode vir a ser a norma pós-pandemia. Em outras palavras, a perda de liberdade do cidadão, se permitindo invasão de todos os tipos de dados em prol de sua sobrevivência, pode ser a grande guinada para o controle de sociedade muito maior e que no final não seria apenas uma solução para as epidemias, mas para todo o comportamento da sociedade. E isso estaria à disposição de que poder? Na China,
É possível uma vigilância social porque existe uma total integração de dados entre telefonia móvel, os provedores de internet e os registros junto às autoridades. São milhões de câmeras para reconhecimento facial, onde as atitudes são avaliadas. Lá não existe proteção de dados, ou seja, não há esfera privada. O governo chinês vem implementando um sistema cuja ideia é avaliar o comportamento dos indivíduos para então definir um sistema de créditos na forma de uma pontuação que seriam de punições ou recompensas. Então, em cima de dados coletados na internet, em registros do governo e através de reconhecimento facial, o cidadão recebe pontuação quanto às suas boas e quanto às suas más ações. Todas as ações nos diversos edifícios, ruas e estações são monitoradas. Toda a infraestrutura para a vigilância digital acaba que resultou em ser sumamente eficaz para conter a epidemia. Quando alguém sai da estação de Pequim, por exemplo, é captado automaticamente por uma câmera que mede a sua temperatura corporal. E se a temperatura é preocupante, todas as pessoas que estavam sentadas no mesmo vagão recebem uma notificação em seus celulares. Em Wuhan, formam-se milhares de equipes de investigação digital que buscam possíveis infectados, baseando-se em análise de macrodados, averiguam quem são os potenciais infectados, quem tem que continuar sendo observado e eventualmente ser isolado em quarentena. Isto quer dizer que para conter a pandemia, o futuro está na digitalização. Este sistema já existe em outros países asiáticos e ele vai alastrar-se neste momento e com as outras ingerências na vida privada. Byung-Chul Han então fecha. Cheios de pânico, voltamos a erigir umbrais imunológicos e a fechar fronteiras. Não guerreamos contra nós mesmos, mas contra um inimigo lá fora. Se enquanto sociedade não formos capazes de alterar o nosso modo de vida, nossas relações com a natureza, viveremos sob prisão a céu aberto. E não faltarão oportunistas totalitários querendo nos salvar de nossas liberdades sem atacar os verdadeiros motivos de todas essas epidemias. O exemplo chinês não serve apenas a uma sociedade acostumada com a autoridade. Ele servirá a uma população assustada e com uma realidade factual e assim rendida. Este pode ser o nosso novo normal? Fica aí a nossa reflexão. O Tá na Rede fica por aqui. Se você gostou, você curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no Tempo TV e no vaiali.com e até o próximo vídeo. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente.